O São Paulo não vê a hora de estrear seu novo reforço, Daniel Alves, mas não será nessa 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque o jogo entre Atlético Paranaense e São Paulo está adiado, e muito provavelmente Dani Alves não jogaria nesse final de semana também, né? Após a eliminação na Libertadores na última quarta-feira, o Furacão pegou um avião rumo ao Japão, onde, na condição de atual campeão da Copa Sul-Americana, enfrentará o campeão da Liga Japonesa, o Shonan Bellmare, na próxima quarta-feira, dia 7. Se vencer, poderá afogar as mágoas da queda na Libertadores e ainda encher os bolsos de dinheiro. Nada mal, né? E se não tem Atlético Paranaense e São Paulo, a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro tem Corinthians e Palmeiras, Atlético Mineiro e Cruzeiro e Ceará e Fortaleza, clássicos regionais recheados de drama, e Fluminense e Internacional, duelo que pode tirar o tricolor do Z4 ou bagunçar ainda mais o clima nas Laranjeiras, onde o pessoal fica na dúvida entre comemorar a classificação na Sul-Americana ou lamentar a péssima campanha no Brasileirão. O louco tio. Independente do sentimento geral dos tricolores, nós temos as Dicas de apostas! Para estes e os demais jogos do Campeonato Brasileiro. E sobe a vitrine que eu já falei demais. A 13ª rodada do Campeonato Brasileiro chega trazendo 3 clássicos que podem ser grandes duelos ou grandes porcarias, né? A segunda-feira dirá. Sério? Em São Paulo, o Corinthians recebe o Palmeiras em sua arena. O favoritismo, é claro, está todo do lado do Verdão, vice-líder do Brasileiro, que perdeu o encanto e o jogo contra o Ceará e com isso perdeu também a liderança da competição, que foi parar no colo do Santos de Jorge Sampaoli, o ciclista tatuado da Vila Belmiro. O Levir Coupe não gosta. Não! Pagando 2,45 por 1, o Palmeiras é o grande favorito, contra 3,10 para o sucesso do Timão, com o empate fechando em 3,5. Como já vimos antes, todos os odds estão acima de 1, o que significa que tudo pode acontecer no jogo, inclusive bom futebol, por que não? Você assistiu o jogo? Embora a defesa do Palmeiras tenha dado alguns vacilos recentemente, o clássico coró. Coloca, frente a frente 2 times que não costumam sofrer muitos gols. Por isso vale investir em uma partida com menos de 2 gols a 1,60. O grupo de resultado correto para a vitória de qualquer um dos times por 1-0 paga 3,40. É um joguinho complicado, viu? Vou te falar real. Jura? Atlético Mineiro e Cruzeiro fazem outro clássico e também um jogo complicado na rodada. O Galo vem de uma boa classificação às quartas de final da Copa Sul-Americana e o Cruzeiro vem de uma eliminação na Libertadores após 2-0 contra o River Plate. No acumulado, a Raposa venceu apenas um jogo nos últimos 17 que disputou e está pertinho do Z4. Mas como clássico é clássico e vice-versa, é muita genialidade, né? tudo pode acontecer com a bola rolando, inclusive a vitória do Cruzeiro, apesar de os números do Bulldog darem o favoritismo ao Galo, que paga 2,5 em caso de vitória contra 3,40 para o sucesso da Raposa, com o empate fechando em 3,30. No resumo da ópera, o mando de campo pode interferir. Gramado também. Por isso, vale a pena acreditar em um jogo com menos de 2,5 gols a 1,66 e na hipótese dupla de empate ou vitória do Galo a 1,30. Sério? Ceará e Fortaleza se enfrentam no sábado, com o Vozão entrando em campo como favorito, pagando 2,25 contra 3,40 para o Fortaleza. Os números dizem que é melhor não, mas eu particularmente arriscaria a vitória do Fortaleza nesse jogo, com a chance de triplicar o investimento. Por que não, né? Parabéns, você é muito bom. No topo da tabela, o Santos tem pela frente o jogo que pediu a Deus para seguir na liderança do Brasileiro. Recebe o Goiás em casa pagando 1,26
contra 12-1 para a vitória do Esmeraldino. Dá para ir sem sustos no triunfo santista e acreditar em um jogo com menos de 2,5 gols a 2,15 como forma de aumentar os lucros para este duelo. Barbadas! Da rodada, tentando se aproximar dos líderes, o Flamengo visita o Bahia, que precisa voltar a vencer em algum momento. Para variar, o tricolor é o azarão, pagando 2,95 contra 2,40 para o Flamengo, que dá sinais de que pode engrenar e então de repente perde por 2-0 para o Emelec e tem que suar sangue para se classificar da Libertadores no Brasil, né, jogando no Maracanã. Que desgraça! Que beleza! Diante de tanta instabilidade do rubro-negro, vale a pena acreditar em um jogo com menos de 2,5 gols a 1,71 e evitar escolher um vencedor para esta partida. Ele acha que ele é bom ainda, hein? Lutando para fugir do Z4, o Fluminense recebe o Internacional, ou o mistão do Internacional, que tem no meio de semana um jogo importante com o Cruzeiro pela semifinal da Copa do Brasil. Com esta possibilidade de ir a campo com um time reserva, ou misto, o Internacional é a zebra para o jogo no Maracanã e paga 4-1 em caso de vitória contra 1,87 para o sucesso do Fluminense, que vem perdendo seus jogos mais por culpa dos detalhes e menos por conta do futebol que apresenta, que não é ruim. Para este jogo, vale a pena investir no favoritismo dos números e acreditar no sucesso do Fluminense. Jura? Ainda sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Avaí recebe o Botafogo como favorito, pagando 2,20 contra 3,35 para o Fogão. Apesar de o Botafogo ser, na teoria, mais time que o Avaí, a fase não é boa. Como ambas as equipes sofrem uma barbaridade para fazer gols, vale a pena arriscar no palpite de um jogo com menos de 2 gols a 1,77, né? Só por garantia. E depois não diz que eu não respeito o seu dinheiro, tá? Melhorando de produção dentro dos seus limites, né? O Vasco recebe o CSA e não deverá ter problemas para confirmar seu favoritismo de 1,48 contra 7,50 para a vitória do time aragoano. Se quiser aumentar os lucros, o grupo de resultado correto com a vitória do Vasco por 1-0, 2-0 ou 2-1 paga 2,50 segundo o Bulldog. Sério? Na segunda-feira, o Grêmio recebe a Chapecoense e não deverá ter grandes problemas para confirmar seu favoritismo e pagar 1,35 contra 9,50 na vitória da Chape. O placar abaixo de 2,5 gols a 1,66 é uma boa opção para aumentar os lucros, né? E com essa Barbadas! da rodada, eu fico por aqui. Eu sou Flávio Soares e estas foram as minhas caneladas para o Ganhador.com. Se você está assistindo esse programa pelo YouTube, aproveite para mostrar o vídeo para o seu vizinho, deixar seu curtir, seu comentário, assinar e compartilhar o nosso canal para não perder um lance do seu esporte favorito e nem as nossas Dicas de apostas! Lembrando que o MMA, o UFC, basquete e a NFL também tem espaço nos canais do Ganhador e no Ganhador.com. Tá esperando o quê? Acesse, confira e depois me agradeça. Né? Siga-nos também em nossas redes sensuais. Os links para você encontrar o Ganhador no Facebook, no Instagram e no Twitter estão no post que acompanha este vídeo. Eu volto na próxima terça-feira com os palpites para os jogos do meio de semana. Tem Copa do Brasil, meus pequenos cornflakes. Até lá! Tchau!